Olá, família! Chegamos! Graça e paz abençoados, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus. Eu te convido, abençoados, a meditar nesse tema aí. Israel e o vale de ossos secos até a cruz. Este é o tema que nós iremos desfrutar, tá bom? Israel e o vale de ossos secos até a cruz. Queridos, eu não sei, aliás, eu sei, por certo vocês já ouviram isso, vocês já passaram por isso. Quantas vezes nós ouvimos mensagens baseado nesse tema, né, o Vale de Ossos Secos, onde os líderes, pregadores, eles traziam uma ideia totalmente diferente daquilo que é o sentido, né, original. E esse tema, ele tem diversas linhas, né, de interpretações. Então, uma mensagem baseada em Ezequiel 37, sobre o Vale de Ossos Secos, eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi que isso aqui seria para, por exemplo, depois da morte. Então haveria a ressurreição, né, dos mortos, no sentido literal. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram comentário em cima desse texto nesse sentido. Aliás, era o comentário, a pregação que mais prevalecia baseando-se nesse texto, nesse capítulo. Não, o Vale de Ossos Secos, irmãos, todos estão em pecado. Então, depois da morte, aí nós vamos esperar a vinda do Senhor, e quando o Senhor voltar, o Senhor vai nos ressuscitar deste vale de ossos secos, e aí nós vamos ganhar um corpo novo, né? Porque nós vamos ressuscitar perfeitos, tal. E eles falavam de uma ressurreição no sentido literal. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoados. Nós vamos falar aqui, eu vou ler alguns textos aqui, tá? Para não demorar muito. Então, é um entendimento simples dentro da Bíblia que nós vamos estar trazendo. Eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 37 de Ezequiel. E você vai entender que isso aqui correspondia a Israel até a cruz. Por quê? Porque a promessa, né, a profecia acerca do Cristo que iria trazer restauração, o Messias que iria trazer restauração para o seu povo, para os judeus, estava de pé. Por exemplo, a profecia de Isaías 53, onde diz, ele levou sobre si, ou ele levaria, né? Ali era a profecia. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, falando para os judeus, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Israel estava doente, Israel estava em transgressão, Israel estava em pecado, Israel estava morto diante de Deus, separado de Deus, e em Cristo eles seriam reconciliados, perdoados, absolvidos, justificados, abençoados, etc, etc. Então Ezequiel não foi diferente. Deus deu uma visão a Ezequiel. Isso foi uma visão. Vamos lá no texto, para não ficar aqui só nas minhas palavras. Aproveite, você que não é inscrito, se inscreva aí.
Deixa teu like aí, tá bom? E compartilha essa mensagem aí, tá bom? Olha lá. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 em diante. Vou ler alguns versículos. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito. Então você percebe que aqui foi um arrebatamento de sentido. Levar em espírito aqui foi um arrebatamento de sentidos. Tá? Deus não levou Ezequiel no espírito, no sentido de ter sequestrado o espírito de Ezequiel, porque senão Ezequiel teria que morrer. Tá bom? É como João na ilha de Pátimo, que ele viu em espírito, tá? Ele enxergava o trono do Senhor em espírito. É no sentido de arrebatamento de sentido. Paulo, nós já pregamos sobre isso. O mito do terceiro céu, tem gente que até hoje pensa que Paulo foi nas dimensões celestiais, nas mansões celestiais, onde o Eterno habita no trono de glória, no paraíso. Não, abençoado. Aquilo ali foi um arrebatamento de sentido, tá? Paulo foi elevado ao terceiro céu num arrebatamento de sentido. E céu dentro de uma concepção judaica, dentro de uma cultura judaica, né? Havia um entendimento de 7 céus, que eles entendiam como níveis de consciência divina, consciência de Deus, tá? E aí Paulo diz que foi levado ao terceiro céu, ao paraíso, por ter recebido uma mensagem diferenciada, uma palavra revelada, algo que aos homens era ilícito falar, os homens não eram dignos de receber aquela mensagem, né, que Paulo pregou. Então, nesse sentido. Então, Ezequiel também foi levado em espírito, no sentido de ter sido arrebatado os sentimentos, os sentidos, tá? Como Pedro também, que teve aquela visão e viu aquele lençol descendo dos céus com animais nas 4 pontas, etc. Porque ele foi um arrebatamento de sentido. Tá bom, pessoal? Então veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Foi uma visão. Deus levou Ezequiel em uma visão, onde ele se encontrou em um vale, e aquele vale estava cheio de ossos. Aquele vale representava a condição espiritual de Israel diante de Deus. Né? Olha lá, versículo 2. E me fez andar ao redor deles, né, dos ossos, e eis que eram muito numerosos, e sobre a face do vale, e estavam ressequíssimos, ressecados, etc. Versículo 3. Queridos, eu não sei, por certo vocês devem estar comentando, eu não sei se é meu aparelho, eu não estou conseguindo visualizar os comentários. Mas enfim, vamos lá. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E porventura, ossos iriam ouvir a voz de alguém? Viu que isso aqui é uma figura de linguagem? Mostrando que essa palavra estava sendo falada aos ouvidos de Israel? Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Por isso que Jesus disse, eu enviei profetas e vocês mataram. Ossos secos, vocês não deram ouvido. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Olha a promessa. Eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Olha que interessante. Deus estava profetizando por boca de Ezequiel vida aqueles ossos. 6. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, era uma profecia
daquilo que Deus iria fazer por meio de Cristo, a reconciliação do seu povo. Paulo disse em 2 Coríntios 5, 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando aos homens os seus pecados. E Paulo disse, pois em nós a palavra da reconciliação, né? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Então era uma profecia daquilo que Cristo iria fazer. Ou seja, o vale de ossos secos era Israel até a cruz. E quando nós falamos até a cruz, é porque na cruz houve a questão da ação, né, graciosa de Deus em Cristo para perdoar o seu povo. Nós sabemos que teve aquele período ali, né, de transição, de aperfeiçoamento, de plenitude, que ocorreu lá com a queda do templo, em 70, né, e com o juízo que veio sobre os judeus. Tá? Mas até a cruz era a promessa de que aqueles ossos iriam ganhar vida, aquele vale de ossos secos seriam restaurados. Por isso que Ezequiel estava profetizando. Versículo 7. Então profetizei, como me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. Ah, meu irmão, eu já vi tanta coisa aqui. Eu profetizo sobre a sua vida, assim como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, eu declaro sobre a sua vida. A sua bênção vai chegar. Aquilo que estava longe vai te alcançar. Eu declaro sobre a sua vida uma nova história. Quer dizer, essas palavras lançadas ao vento, usando o texto fora do contexto, tá? Palavras de alta ajuda, a verdade é essa. Que pena que eu não estou vendo os comentários de vocês aqui. Então, abençoados, era isso que nós ouvimos no sistema religioso. Assim como o profeta, ele se colocou naquele vale, eu estou aqui diante de vocês, eu estou vendo vocês aí como esse vale de osso seco, mas eu vou profetizar a vida. Olha que coisa, né, irmão? Em nome de Jesus de Nazaré. E BBB, bababá. Não, era a condição de Israel que o profeta estava visualizando ali pelo Espírito. 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito, não havia ainda vida, né? 9. E ele me disse, o Senhor disse a ele, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Israel estava morto diante de Deus, era aquele vale de ossos secos. E Deus estava mandando Ezequiel profetizar a vida. Mas é claro que não era Ezequiel, naquele momento da profecia, que estaria dando vida. Aquilo era profecia para o futuro de Ezequiel. Apontava para a obra da cruz, o tetelestai, está consumado, todas as coisas iriam convergir, voltar, congregar em Cristo. Por quê? Porque Cristo na cruz, Colossenses 2,14, iria rasgar o escrito de dívida que havia contra aquelas pessoas, contra aquele povo. Aqueles que estavam mortos seriam ressuscitados. Amém, abençoados? Versículo 9. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, dizer ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e reviveram, e se puseram em pé um exército grande em números. Versículo 11. Então disse, ó Filho do Homem, estes ossos
Versículo 11, disse, ó filho do homem, estes ossos são toda a igreja, todo mundo que está em pecado, que não aceitou Jesus de Nazaré. Esses ossos são todos aqueles que não estão dando dízimos. Estes ossos secos, este vale de mortos, este vale de ossos secos, são aqueles que não estão jejuando, são aqueles que não estão consagrando, aleluia, são aqueles que não estão dando a manara libicanta. Foi isso, irmão? Não. Estes ossos são toda a casa de Israel. Ezequiel 37, 11. Estes ossos, ó Ezequiel, são toda a casa de Israel. Então que conversa é essa que os ossos secos são os pecadores? São aqueles que não aceitaram Jesus? Ah, você aí que está na prostituição, você aí que está, sabe, vivendo assim, o assado, você é um vale de ossos secos. Não, irmão. Dentro do contexto, o Vale de Ossos Secos era a condição espiritual de Israel. Era a casa de Israel que estava morta diante de Deus. Era assim que Deus via Israel. Era assim que Israel se via. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Era assim que Israel se via. Cortados, separados de Deus. E de fato eles estavam, né? Cortados, separados. Por isso que Cristo veio reconciliar consigo mesmo o seu povo. Porque Israel estava cortado, separado diante de Deus. Então era para a casa de Israel que estava cortada diante de Deus. Versículo 12. Portanto, profetiza e dizer-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, e o fiz, diz o Senhor. Ó casa de Israel. Viu aí? Para a casa de Israel havia uma profecia de que Deus iria restaurar o seu povo, iria ressuscitar o seu povo daquela condição que eles estavam vivendo. Olha o que o salmista Davi disse no Salmo 23, versículo 4. Davi, 23, Salmo, versículo 4. Olha o que Davi disse. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Queridos, aquele povo viveu debaixo de um ministério de condenação e morte. 2 Coríntios 3, 7 e 9. Aliás, o capítulo 3 todo de 2 Coríntios fala isso. Eles estavam vivendo um ministério de condenação e morte. Eles estavam ali no vale da sombra da morte, vivendo debaixo do império da morte, do império das trevas. Era a condição de Israel diante de Deus. Ossos secos. Mas havia uma profecia de restauração. E Davi já dizia, ainda que eu ande por este vale de sombra de morte, eu não vou temer, o Senhor está comigo. Tem mais, irmão Elson? Tem mais uma coisinha aqui. 1 João, primeira carta de João, está lá próximo ao Apocalipse, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a
vida. Olha o que João disse. Nós já passamos da morte para a vida. E o que é passar da morte para a vida? Era ter saído de debaixo da lei e estarem vivendo agora a graça de Cristo. Porque a lei era um ministério de condenação e morte. Paulo disse que a lei dava força ao pecado. Jesus de Nazaré disse em João 5,45, eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que acusa vocês perante o Pai, Moisés, em quem vocês esperam. Então Moisés era o representante da lei, né? Quando fala Moisés, ele está falando da lei. Então aquele povo vivia naquele vale de ossos secos. Eles estavam mortos. Como disse João na ilha de Pátimo, tem nome de quem vive, mas estão mortos. Então Cristo na cruz, ele veio justamente reconciliar consigo o seu povo e perdoar o seu povo, lançando os seus pecados, que era a transgressão da lei, no mar do esquecimento e justificando o seu povo por graça. Por isso que Paulo disse em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso que Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, fostes tirados do império das trevas, fostes transportados do império das trevas, porque vocês estavam vivendo no vale de ossos secos, para o reino do seu Filho amado. Amém, abençoados? Tá claro ou não? Pois passamos da morte para a vida, disse João. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 1, 5 e 6. Olha lá, Efésios, capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Vos vivificou. Vocês estavam mortos no sentido literal e foram ressuscitados? Não! Vocês estavam mortos diante de Deus por causa de uma consciência. Vocês estavam cortados, separados de Deus. Essa era a morte que imperava na lei de Moisés por causa do pecado. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, deu vida. Lembra da profecia? Profetiza sobre o vale de ossos secos. E eles ganharam vida. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela sua, aliás, pela graça sois salvos. Versículo 5. Estando nós ainda mortos, nós quem? Eles, Israel. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tirou do vale de ossos secos, da condição de mortos em pecados e em delitos, e fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abençoado, absolvido, justificado, perfeito. Amém? Eu não estou vendo o teu amém. Eu encerro em Romanos. Falei que seria breve hoje. Eu encerro em Romanos capítulo 8, versículo 2. Olha lá. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a lei do Espírito de vida. Lembra que Deus mandou Ezequiel profetizar o Espírito de vida? Ezequiel profetizou os ossos e os ossos se juntaram. Cada osso é o seu osso. Né? Porque tudo de Deus é bem organizado, né? Não é improvisado, não é é assim de qualquer jeito. Não. Cada osso é o seu osso. Não tinha esse negócio de profetizar e um osso do fêmur colar com o osso do dedo e o osso do crânio colar com o osso
do braço, não. Ele profetizou e cada osso foi juntando ao seu osso, a carne, os tendões, os nervos. E aí quando aquele exército estava pronto, faltava vida. Então Israel tinha nome de quem vivia, mas estava morto. Então, o que era que o povo de Deus fazia? Sacrificava, dizimava, jejuava, se consagrava, circuncidava, se batizava nas águas, mas estavam todos mortos. Diante de Deus. Até que Cristo veio e derramou seu sangue precioso. Por isso que o povo estava tão cansado que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Por isso que João Batista disse: olha, só ele pode dar jeito. Davi não deu jeito, Salomão não deu jeito, Moisés não deu jeito, Ezequiel, que profetizou no vale de ossos secos, não deu jeito, Isaías, que foi o profeta messiânico, não deu jeito, Daniel não deu jeito. Eu, João Batista, eu sou o último profeta, eu não vou dar jeito. Quem é você? Você é o Cristo? Ele disse não. Você é profeta? João disse eu não. Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto, eu vim só preparar o caminho para ele, porque é ele que vai dar jeito. E aí, no dia seguinte, João viu e diz: eis aí, ó. Eis aí o cordeiro que vai dar um jeito. Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Cristo veio como um cordeiro perfeito e deu vida. O espírito de vida que faltava veio por meio de Cristo, porque Cristo ele é a vida e vida eterna. Quem está nele, quem crê nele, está no eterno. Tem a vida eterna em si. Nós não estamos na eternidade, nós temos a vida eterna em nós. Tá? Estar na eternidade é depois de deixarmos essa habitação terrena. Tá? É como os engraçadinhos dizem aí: a graça acabou, hoje eu estou na vida eterna. Estar na vida eterna está em Cristo, abençoado, porque Cristo era a vida. E quando Cristo chegou, que aquele povo estava morto naquele vale, ele soprou vida. Tetelestai, está consumado. E claro, houve aquele processo de mudança de elementos que iriam se desfazer, né? O fogo iria queimar as obras, até que de fato viesse a plenitude, a perfeição da graça de Deus, e é no que nós estamos inseridos hoje, perfeitos, totalmente abençoados com todas as sortes de bênçãos. Mas foi aquele povo, foi a casa de Israel que estava vivendo aquela condição de ossos secos. Nós não, abençoados. Nós que não somos judeus, os filhos de Deus, predestinados em amor, eleitos antes da fundação do mundo, já encontraram a casa pronta, já desfrutaram do banquete, tá? Não pagaram nada para isso. Já está tudo pronto. É só crer e manter firme essa confissão de fé. E reinar em vida e descansar, tendo plena paz com o Criador. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, disse Paulo, Romanos 8:2, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou os judeus do vale da sombra da morte, que era a condição de Israel diante de Deus. Amém, abençoados? Eu espero que vocês tenham sido ricamente edificados, que vocês estejam compartilhando aí desta mensagem e desenvolvendo a cada dia o entendimento no Pai. Graça e paz, graça eterna. Beijo no coração.